Conversar agora com o Creomar de Souza, analista de risco político, CEO da consultoria Dharma. Muito bom dia, obrigado pela entrevista aqui à CNN. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o dia de hoje, né? Estamos a 9 dias do encerramento do mandato do prefeito Marcelo Crivella, um mandato muito acidentado, com 2 pedidos de impeachment recentes vencidos com alto custo pago na Câmara Municipal por ele, uma taxa de rejeição altíssima. E agora, o desfecho que presenciamos desde hoje, 6 horas da manhã, professor. Bom dia, Colombo. Bom dia, Luciana. É um prazer enorme conversar com vocês e com todos aqueles que nos assistem na CNN. Bom, é um fim de governo melancólico. Eu creio que esse é o único termo possível para explicar a situação. Crivella foi eleito 4 anos atrás sob a promessa de ter cuidado com a cidade do Rio de Janeiro. Esse foi o elemento que fez com que ele fosse vencedor do pleito eleitoral. E, em algum sentido, o que vemos é que Crivella não é criador do estado de coisas que a cidade do Rio atravessa, mas, em algum sentido, a sua administração foi dragada por uma situação muito grave que é, em algum sentido, a gente poderia chamar que é o apodrecimento das instituições, do jogo institucional, da própria política na cidade do Rio de Janeiro e também no próprio estado do Rio de Janeiro. Em algum sentido, o prefeito não teve a capacidade de remar na contracorrente desses acontecimentos. Como foi muito bem lembrado, passou por 2 tentativas de processo de impeachment e sempre que um executivo passa por esse tipo de situação, o preço pago é muito caro do ponto de vista político e vai se criando uma situação em que o governo vai se enredando em questões difíceis e o desfecho eleitoral foi muito claro com a vitória de Eduardo Paes agora e temos agora mais essa página em que o prefeito possivelmente vai terminar o mandato na cadeia. Isso acaba sendo muito ruim para a própria qualidade da democracia como um todo e da crença do cidadão carioca na qualidade das instituições, na qualidade do governo municipal, que ao fim do dia tem uma enorme responsabilidade para a geração de bem-estar das pessoas. Professor Creomar, nós conversamos, muito bem-vindo de novo à CNN, nós conversamos há algum tempo, na época da ocasião do afastamento do governador Wilson Witzel, e nós falávamos sobre a crise de confiança, a crise política no Rio de Janeiro. Na época eu usei até uma analogia aos palácios, né? A gente tinha uma crise no Palácio Laranjeiras, no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio, no Palácio Tiradentes, que é também a sede do Legislativo Estadual, e agora no Palácio da Cidade, a gente pode dizer assim, que é a sede do governo municipal. E aí eu lhe pergunto, isso aí, o Rio pune mais ou o senhor acha que a situação fugiu de controle no Rio de Janeiro? Luciana, primeiro, sempre um prazer e uma honra falar contigo. Eu me lembro da nossa conversa anterior. Eu creio que a gente tem um somatório dos 2 elementos que você disse. Primeiro ao mesmo tempo em que a cidade se degrada muito do ponto de vista do jogo institucional e do jogo político, há também uma reação muito forte dos instrumentos, das estruturas de controle, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro tem tentado fazer a sua parte no que diz respeito ao combate à corrupção, ao mau uso da máquina pública. E isso acaba aparecendo mais porque o estado de coisas é pior. O que a gente espera, e isso é muito importante para o cidadão ao final do dia, é que este tipo de ação consiga, de fato, refrear a ação daqueles que são indivíduos que estão envolvidos em condutas inapropriadas e que eles não possam fazer parte do jogo político ou que eles sejam colocados fora do jogo político, como o cidadão carioca muito bem fez na última eleição, né? O prefeito Crivella veio com uma situação muito ruim, que a prefeitura entregava muito pouco qualidade de vida aos cidadãos, e os cidadãos legitimamente escolheram outro prefeito. Eu creio que aqui fica também um enorme recado para o seu sucessor, que é o prefeito Eduardo Paes, no sentido de que ele tem uma tarefa que é bastante nobre, em determinado sentido, mas bastante difícil, que é recuperar a confiança do cidadão carioca na qualidade da administração municipal. O cidadão carioca e fluminense têm procurado alternativas, né? Talvez a mais exemplar dela seja a eleição de Wilson Witzel, né? Um juiz federal que parte do nada para uma eleição vertiginosa, meteórica como governador do estado do Rio de Janeiro, depois de toda
a corrupção que atingiu o Palácio Guanabara, o Palácio das Laranjeiras, e deu no que deu, não é? Então a gente também tem de cobrar, me parece, não é, professor, que os partidos políticos ofereçam alternativas melhores também aos cidadãos cariocas e fluminenses, né? Sem sombra de dúvida, Colombo, eu sempre costumo dizer, tanto em trabalho de consultoria quanto estou em sala de aula, que democracia representativa é um supermercado. O cidadão entra e os nomes dos políticos estão nas prateleiras. Eu creio que o recado dado nas eleições de 2018, quando o Carioca e o Fluminense votaram para o Wilson Witzel, era a tentativa de escolher alguém novo que saneasse o Estado, né? Isso se mostrou ineficaz. O cidadão vai agora, na próxima eleição, buscar fazer isso de novo. E entender esses humores da cidadania, entender os desejos dos cidadãos, é parte fundamental do compromisso que os partidos têm com a democracia. E aí, nesse aspecto, talvez caiba a lembrança às lideranças partidárias que sem a crença do eleitor, sem com que o eleitor, de fato, aposte as suas fichas no regime democrático e nos ciclos eleitorais, os próprios partidos têm a sua existência ameaçada, porque a democracia é o único sistema onde os partidos podem multifacetadamente concorrer pelos cargos públicos. Então, o que nós vemos hoje, de um lado, pode ser encarado como um momento muito difícil para o cidadão carioca, mas não deixa de ser importante também a compreensão de um ponto que a Luciana muito bem levantou, que é o Rio também pune. As estruturas judiciais têm reagido no sentido de tentar também fazer com que a cidade e o Estado sejam melhores. E eu creio que isso é importante, não só para o cidadão, como para o ambiente de negócios, para todos aqueles que, ao fim do dia, querem investir o seu dinheiro na cidade do Rio de Janeiro, querem que o Rio de Janeiro seja um lugar mais pacífico, porque, afinal, a gente está falando da vitrine do país. Então, é preciso que essa vitrine seja o mais honesta, o mais transparente e a melhor administrada possível. Pois é, eu vou pegar essa vitrine do país aí para continuar a nossa conversa, professor. O Rio de Janeiro foi capital federal durante muito tempo. Até que ponto a gente é laboratório e isso é simbólico para a crença no que a gente chama de nova política e velha política? Porque durante os últimos anos nós vimos o eleitor migrar para o que a gente chama de nova política, procurando novos nomes, e agora há uma espécie de frustração. Até que ponto há essa frustração nessa nova política? Luciano, eu creio que esse ponto é muito importante, né? Nós vimos ali nos ciclos eleitorais de 2016 e 2018 um enorme esforço de uma série de candidatos de tentarem vender a ideia de que eram diferentes, né? Algumas dessas narrativas envolviam até mesmo o discurso de que eu não sou político, eu sou gestor público, como se fosse possível fazer política sem ser político. E o que nós temos visto, sobretudo a partir dos dados de 2020, que talvez ocorra também em 2022 como uma tendência, é que o eleitor precisa, ao fim do dia, que o governo faça política pública. E para aquele que nos assistem, o que é política pública? Política pública é tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer. E quando nós falamos de uma cidade como o Rio de Janeiro, ou de qualquer outra municipalidade ao redor do Brasil, o que nós precisamos é que os prefeitos resolvam problemas. Quanto mais problemas os prefeitos resolvem, melhor eles são avaliados e é melhor para eles que conseguem reeleições. No caso específico do Rio de Janeiro, infelizmente, o prefeito Marcelo Crivella não foi nada feliz na resolução de vários problemas da cidade. E à medida que a prefeitura falha, os problemas se avolumam e tornam-se um desafio maior para o próximo. Então, nós temos visto hoje aquilo que nós podemos chamar de uma ressaca com o sentimento da nova política. A questão é saber se essa ressaca dura até 2022 ou qual é o novo ciclo político, o novo humor cidadão que vai se manifestar no próximo pleito eleitoral. Já agora, durante a última eleição, acho que muito por causa da pandemia, né, professor? Não sei se o senhor concorda, nós vimos aí o eleitor buscando políticos mais conhecidos, gente mais tradicional, não é? Muitos prefeitos reeleitos, o prefeito Marcelo Crivella foi uma exceção nesse episódio, em Porto Alegre também, mas muitos prefeitos reeleitos, ou seja, acho que a pandemia fez com que as pessoas, pelo menos nesse momento aqui, buscassem um porto um pouco mais seguro, né?
Colombo, esse é um ponto bastante interessante que você levanta, né? Porque quando a gente diz, e eu vou me aproveitar do seu termo aqui, quando nós falamos de segurança, a gente está basicamente falando de resultado, né? E se nós traçarmos uma linha comparativa entre a aprovação dos prefeitos e a capacidade de reeleição, nós vamos ver que prefeitos reeleitos, sobretudo em primeiro turno, foram prefeitos que eram muito bem avaliados e que foram, inclusive, muito bem avaliados no que diz respeito ao trato da pandemia em aspecto municipal. Eu creio que um caso característico disso é a administração de Alexandre Calil em Belo Horizonte, que foi eleito sob o discurso da nova política, mas que entendeu muito rapidamente que não dá para ser político sem fazer política e construiu uma gestão muito bem sucedida na capital mineira para a resolução do problema. Outros políticos, né, ou outros representantes políticos que foram eleitos dentro dessa mesma plataforma não tiveram essa felicidade. Especificamente, quando nós falamos de Marcelo Crivella, é importante lembrar, a campanha de Crivella tinha como mote a ideia de ter cuidado com o Rio de Janeiro, tomar cuidado com as coisas cotidianas da cidade. E, infelizmente, o que nós vimos nos 4 anos de administração foi a condução de uma série de dificuldades, a dificuldade de pagamento de funcionário público, a dificuldade de fornecimento público, uma incapacidade de lidar com questões muito graves. E aí, quando nós falamos de 2020, a principal variável de risco político é a pandemia até aqui. Então, todas essas incapacidades vão criando uma conjuntura que leva, em algum sentido, a uma desidratação política. E quando a desidratação política vem, o político sofre, ou pela via judicial ou pela via política, quando não pelas duas, que é o caso do prefeito do Rio de Janeiro. Professor, o Rio de Janeiro elegeu agora um velho conhecido, né? Eduardo Paes, que já foi gestor. A gente não sabe se isso tem a ver com a rejeição do atual prefeito Marcelo Crivella ou se é mérito de Eduardo Paes. Eu até lhe peço a sua opinião e a sua análise sobre isso. Mas Eduardo Paes tem feito um movimento diferente, já rapidamente buscou se aproximar do presidente Jair Bolsonaro, tentar um diálogo com ele e, nesse momento, também evitou falar no nome do prefeito Marcelo Crivella quando está falando da transição do Rio de Janeiro. Eu lhe pergunto, a tendência agora para que o Rio de Janeiro entre nos trilhos vai dar uma sentada no Rio de Janeiro nesse momento ou uma acalmada, eu diria assim? Luciana, eu creio que a vitória de Eduardo Paes ela é muito explicada pela alta rejeição de Marcelo Crivella, né? Em termos de métrica, nós tínhamos uma certeza aqui na consultoria que era, independentemente de quem fosse o adversário de Crivella no segundo turno no Rio de Janeiro, esse adversário sairia vencedor, porque os níveis de aprovação do prefeito eram tão baixos que ele não conseguia passar aquele padrão ali de 20 e poucos % das intenções de voto, que foi o que se manifestou no resultado eleitoral. Eu creio que o ex-prefeito Eduardo Paes chega ao poder consciente, em determinado sentido, de duas coisas. A primeira é, a vitória não é só dele, é, sobretudo, também uma derrota do outro candidato, né? E, de outro lado, ele sabe que o panorama de contas públicas da cidade do Rio de Janeiro obriga que ele tenha uma boa relação com 2 entes fundamentais, o governo do Estado e o governo federal. E, nesse aspecto, ele desiste de qualquer tipo de ação que seja muito mais direcionada na tentativa de construir um enfrentamento contra o presidente Jair Bolsonaro e vem numa postura que é mais tranquila, mais calma. O que a gente pode afirmar também é que, em determinado sentido, o início do mandato de Eduardo Paes vai ser marcado por uma espécie de lua de mel, né? Em que as pessoas vão aguardar um pouquinho para saber qual é a capacidade dele, de fato, de entregar boas políticas públicas para a sociedade carioca. Um ponto importante aí, se você me permite, já me alongando um pouquinho, é que talvez, tendo em vista o fato de que aquilo que tem sido entregue até aqui por Marcelo Crivella foi de uma qualidade tão baixa, isso facilite a tarefa de Eduardo Paes à medida que qualquer coisa feita possa ser visto como uma entrega de alta qualidade. Nós conversamos então com o Creomar de Souza, que é analista de risco político, CEO da consultoria Dharma. Professor Creomar, muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição aqui na CNN. Foi um enorme prazer conversar contigo, Luciana, e com o Colombo. Sempre uma alegria falar com a audiência da CNN Brasil.